O professor Rodrigo está aqui com a gente hoje, inclusive pelo lançamento desse livro, O Ceticismo da Fé. Deixa eu mostrar aqui para você. Um livro realmente incrível. E eu quero conversar algumas coisas sobre o livro. E eu nem vou me preocupar, porque não importa o quanto a gente converse sobre o livro, não vai esgotar o assunto. Você, por favor, adquira o livro e leia, porque vai fazer total diferença. Porque, inclusive, você mexe num tabu, professor, muito complexo. Porque quem tem fé acredita piamente naquilo e não acredita que essa fé deva ser questionada. Muitas vezes nem por um terceiro, e quase que 100% daqueles que têm a sua fé não acreditam que ela pode ser questionada por eles mesmos. E você já coloca o dedo nessa ferida e diz assim, olha, para que estou aqui parafraseando, né? Não são essas exatas as palavras, mas para que a sua fé seja realmente consistente, você tem que questionar, porque quando a gente questiona, a gente tem respostas, e essas respostas vão ser transformadas em conhecimento, e aí você vai ter uma fé solidificada. Aí você mexe com todo mundo, né? Porque você está falando de fé, então no mundo acadêmico isso é muito complicado. Falando de questionar a fé no mundo cristão é extremamente complicado. Você mexeu aí num vespeiro, né? Num vespeiro e conscientemente. Consciente, inclusive, das reações que podem advir a partir disso. É lógico que esse livro, Wagner, em primeira instância, ele não foi escrito pensando no cristão, no religioso piedoso. Embora, é claro, não é um livro que não sejam bem-vindos os de fé para lê-lo. Claro. Mas, em primeiro lugar, eu escrevi para pessoas que ou não têm fé ou nutrem sérias dúvidas em relação àquilo que acreditam. Aquele que está com sua fé bem resolvida também é bem-vindo a ler, mas não é uma linguagem de púlpito, não é uma linguagem de culto. Não é uma linguagem nada igrejeira. Nada igrejeira. Também não é uma linguagem acadêmica, muito hard e tudo, embora... Não é uma tese de doutorado. Exatamente. Embora alguns assuntos, por mais que você esmiúce, não é tão fácil transformá-los em linguagem comum. Mas eu tentei ao máximo, mesmo sem ser jornalista, fazendo uma linguagem jornalística. Partindo de dois pressupostos. Primeiro, para aquele que não tem a Bíblia como referencial, eu me baseio em Descartes. Descartes diz que o homem deve duvidar de tudo para acreditar em alguma coisa. E a partir do método cartesiano, que, por incrível que pareça, apesar de Descartes ser uma pessoa comprometida com a fé em Deus, Descartes é muito aplaudido pelos ateus, pelos céticos, e falam muito do método cartesiano da dúvida absoluta. Descartes destrói tudo para demolir. Ele vai demolir todo um edifício para reconstruir uma nova construção de certezas. Eu parti do pressuposto de Descartes para começar a construir o meu livro. Daí a questão, o ceticismo da fé. Para aqueles que têm a Bíblia como base, deixe-me dizer, e esse também é um dos capítulos que vai aparecer lá no final do livro, a Bíblia também faz uma conjugação entre fé e dúvida dentro do mesmo patamar, para dar um ou dois exemplos. Abraão é conhecido por todos os cristãos como sendo o pai da fé, não é isso? O grande pai da fé, Abraão. Mas se você olhar a Bíblia, no livro do Gênesis, a história de Abraão, a primeira vez que Abraão abre a boca na Bíblia é para expressar uma dúvida. Não é para expressar uma certeza. Isso me chama a atenção. O outro exemplo clássico que eu posso dar é do próprio Senhor Jesus, que termina o ministério dele. Então eu tenho Abraão, o pai da fé, iniciando a trajetória dele com uma dúvida, e Jesus, que não precisa nem de encontrar parâmetros de comparação, termina o ministério dele numa cruz, também expressando uma dúvida. Por que me desamparaste? Então, se a dúvida não pudesse ser conjugada com a fé, nem Abraão questionaria, muito menos o Senhor Jesus Cristo. E você toca num assunto de que alguns personagens bíblicos, dentro do universo cristão, eles são tidos como irretocáveis, né? Pessoas que estão ali num outro grau né, da existência. E por isso a gente não pode questionar e tal. E você faz um contraponto muito consciente de que a Bíblia mesma, ela tem um tratamento desse personagem muito real, muito focado na realidade. Se eu não me engano, o exemplo que você traz é o exemplo de Davi. Claro. Conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas que tem toda uma vida de pecado. De pecado e de angústias emocionais. Aliás, já que você mencionou Davi, um dos conjuntos de livros mais importantes da Bíblia, eu digo livros, porque Bíblia significa coleção de pequenos livros. Composta de vários. De vários, é o conjunto dos Salmos. A diferença dos Salmos para o restante da Bíblia é que nos outros livros, Deus sempre fala ao ser humano. Nos Salmos, é o ser humano que se dirige a Deus. Você não tem no livro dos Salmos a expressão assim diz o Senhor.
Ali você vê o lado humano do profeta, do escritor bíblico. E o livro dos Salmos está permeado de dúvidas e questionamentos. Senhor, até quando fugirás do meu clamor? Eu clamo de noite, o Senhor não me ouve. Eu clamo de dia, o Senhor finge que não está ouvindo. São questionamentos. Então, o próprio Deus nos aconselha. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Essa expressão no hebraico, provai que o Senhor é bom, é ta'am no hebraico, é provar no sentido assim, examine criticamente, vinde, arrazoemos, diz o Senhor. O que é arrazoar? Fazer o que estamos fazendo aqui. Vamos conversar. Olha, eu acho que tem que colocar a caneca lá, eu acho que é aqui, você vai apresentar seus argumentos. Deus senta para debater conosco, isso é interessante, para nos convencer, é o culto racional da fé. Então, existe para mim uma diferença entre a pessoa que realmente crê em Deus e aquele que é apenas um soberbo da crença. Existe uma diferença entre crer em Deus e quem crê em Deus luta com Deus e aquele que é o soberbo da fé, finge que nenhum problema está acontecendo. E talvez essa coisa da gente não questionar a fé seja porque a gente não quer que quem também tem uma fé como a nossa vá procurar respostas em outros lugares e descubra, de repente, uma outra verdade, né? Uma outra questão. Tem até um parágrafo aqui, você diz o seguinte: isso não significa que eu preciso experimentar todas as coisas para ter uma opinião legítima sobre cada uma delas. Cuidado com os exageros. Então, ter a mente aberta é uma virtude, mas não a ponto do cérebro cair para fora. Então, você vai construindo um processo racional de questionamento e toda uma atribuição teórica para a resposta a essas perguntas. Exatamente. Eu não preciso ir lá experimentar o outro lado, mas eu posso entender o que esse outro lado pensa, o que esses outros lados pensam e onde é que essa outra fé ou esses outros conhecimentos estão fundamentados. Exatamente. Eu não preciso usar drogas para saber que drogas fazem mal à saúde. Por exemplo. Mas também não posso ficar no meu mundinho julgando os drogados com o meu código de valores. Eu nunca vou conseguir compreendê-los e até adverti-los do mal. E no que diz respeito à vida cristã de um modo geral, à vida religiosa, se me permite, eu vou até ampliar um pouquinho mais, eu até colocaria que esta é a diferença da fé bíblica para a fé islâmica, por exemplo. Eu sei que esse não é o tema do programa, mas eu quero tomá-lo apenas à guisa de ilustração. O que significa Islã? Islã é submissão a Alá, que é o Deus deles. E Israel, o que é Israel? Israel é o homem que luta com Deus e prevalece. Se você olhar assim em termos estéticos, é mais bonito falar que você pertence à fé da submissão a Deus do que dizer eu pertenço à fé do que luta com Deus. É melhor submissão do que luta com Deus. Luta parece uma arrogância com Deus. Mas é o quadro de Jacó que nos ilustra e não o quadro de Maomé. Mas qual a diferença? É porque Deus sabe que o ser humano é um ser inquieto, é um ser que questiona, é um ser que tem livre-arbítrio, pensante. Então Deus luta conosco porque Ele não nos quer marionete. E para lutar conosco, Deus até diminui de certa forma a grandeza dele para que Ele possa nos convencer não com o seu poder, mas com o seu amor. Por exemplo, nós dizemos teologicamente que estamos no grande conflito entre o bem e o mal. Eu pergunto, se estamos no grande conflito, se Deus estivesse lutando com o diabo, usando a potencialidade de Deus, não haveria luta. Porque quem pode lutar... Quem pode com Deus? O próprio fato de Miguel combater com seus anjos contra o dragão significa que ele não está combatendo com o poder de Deus, que nem haveria luta. Claro. Ele está combatendo com o caráter de Deus. E o caráter de Deus é um caráter que senta, que fala, olha, vamos conversar, o que você quer que eu faça? Eu coloquei você para pensar. E posso afirmar que eu sou uma pessoa de mente inquieta, eu coloco isso no livro, e são as minhas inquietudes e as minhas dúvidas que me carregam cada vez mais para uma certeza de fé muito grande. Portanto, o objetivo desse livro não é uma soberba acadêmica ou intelectual, também não é uma tentativa de ofender a inteligência de ninguém, é apenas testemunhar para pessoas cristãs, não cristãs, religiosas, não religiosas, crentes ou ateias ou agnósticas, como que eu, talvez tendo dúvidas muito semelhantes à de Karnal, a de Pondé e outros grandes que estão aí falando de ateísmo, mesmo tendo dúvidas semelhantes às deles, diferente deles, eu encontro cada vez mais uma plataforma segura para acreditar no meu Deus e afirmo, não é um devaneio mental. Eu acho que a forma como você se posiciona é muito interessante e eu lembro que a gente comentou isso de raspão da outra vez que você veio aqui. A gente está vivendo um período de redes sociais onde a ideia do outro é muito combatida por mim que penso diferente. Eu não consigo
ter diálogo. Esse arrazoemos que você estava explicando aqui não existe. Com certeza. Porque cada universo fica querendo defender a sua postura como se o outro não existisse. Você se posiciona, quando está escrevendo o livro, dizendo, eu acredito em Deus. E vou dividir com vocês aqui algumas respostas que fui encontrando, enfim. Mas você não ignora o pensamento do outro. Você traz o pensamento do outro e vai discutindo, respeitando. Eu sinto esse respeito o tempo todo. Não é como se você está minimizando o outro para que a ideia dele não tenha valor. Mas você está trazendo essa questão e discutindo esse Deus que você acredita. Você se posiciona assim como autor o tempo todo no livro. Eu acho que só isso já é uma grande lição para esses dias atuais que a gente vive, né? Eu procuro. Em primeiro lugar, eu coloco isso que você falou em 3 elementos. Letra A, Deus não precisa de advogados. Você coloca isso no livro, Exatamente. Deus precisa de testemunhas. E se ele precisasse de advogados, há pessoas com OAB muito melhor do que eu para defender Deus. Tá certo? Então tem que aprender com o erro de Pedro. Não é cortando a orelha de Malco que eu vou defender a Cristo. Deus precisa de testemunhas, não de advogados. Número 2, eu posso entender os questionamentos de Nietzsche e ver em Nietzsche uma pessoa sincera, antes de demonizar Nietzsche. Ele faz perguntas que são sérias mesmo. Ele está vivendo uma época em que ele falou, Deus morreu e as igrejas são o sepultamento de Deus. Eu não vou ignorar tudo isso. Eu não vou cair aqui na falácia do espantalho, que é quando você desdenha o outro para fazer fácil rebater o que ele está dizendo. Não, só que eu mostro que mesmo tendo os raciocínios de Nietzsche, eu consegui chegar a uma conclusão diferente de Nietzsche, de Kafka, de Schopenhauer, de outros mais que eu vou citando aí, de Diderot. E, em terceiro lugar, aprender que, uma máxima de Santo Agostinho, no essencial temos que ter unidade. Ou seja, no que diz respeito a amar o semelhante e não odiar, não pode ter minha opinião a sua. Desculpe, se você quer defender o ódio, eu não tenho como respeitar a sua opinião. Na essência, temos que ter unidade. No que não é essencial, podemos ter liberdade. Às vezes você gosta de gravata azul, eu posso gostar de gravata vermelha, podemos ter liberdade. Mas em tudo, caridade. Sumarizando a frase de Santo Agostinho, no essencial, unidade. No não essencial, diversidade, liberdade. Porém, em tudo, caridade. Acho que se fizermos isto, teremos um bom espaço para testemunhar de Deus e, agora um discurso para os religiosos, deixar Deus ser Deus. Porque o meu papel na história é testemunhar dele. Não é sentar no trono da justiça e começar a separar o joio do trigo, como muitos religiosos querem fazer por aí. Interessante. Só sobre um destaque sobre esse raciocínio, você disse, eu posso citar Nietzsche e posso pegar coisas que ele disse, mas posso chegar a conclusões finais diferentes da dele. Eu acho que isso é de uma extrema leveza e de um extremo bom senso, porque existem pessoas que disseram coisas extremamente interessantes e não é porque elas não têm a mesma fé que eu também vou deixar de ter a minha fé porque estou lendo alguma coisa. A própria Bíblia diz que é para eu olhar tudo, mas reter o que é bom. Você cita, por exemplo, Che Guevara. Sim. E eu acho que é logo na introdução do livro que você faz isso. Então você já chega assim, Temos olha... sem perder a ternura, endurecer, temos que endurecer, mas sem perder a ternura jamais. Não é porque você está citando um ícone do comunismo e é contrário a a construção do pensamento aí cristão e tudo mais, que o livro tem que ser deixado de lado. Então eu te coloquei uma frase do Che Guevara, então não adianta mais, tudo que eu escrevi não é por aí. Exatamente. E também eu quero propor para o leitor, seja ele cristão, não cristão, religioso, não religioso, como falei, todo esse público aí, o que eu chamaria de uma leitura inteligente e posicional a respeito dos autores. Eu não posso fazer uma leitura tipo Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho que ler o que o autor está falando, entender as conclusões dele, por que ele chegou àquela conclusão e, mediante o caminho que ele percorreu, pensar se eu poderia chegar a outra conclusão diferente da dele, mesmo tendo os mesmos elementos que ele teve. Eu acho que essa seria um posicionamento crítico. E, ao mesmo tempo, eu digo que alguém pode falar, não, mas a Bíblia basta. Alguns em casa podem até estar chocados, né? Mas um religioso, conservador, perdendo tempo lendo Nietzsche, você deveria estar lendo a Bíblia. Pode ser que, talvez, quando esse programa estiver não só no Novo Tempo, mas no YouTube, alguém coloque um comentário lá, estou decepcionado. Eu esperava que o Rodrigo Silva gastasse mais tempo lendo a Bíblia e o Espírito de Profecia, e não vai lendo Nietzsche. Mas hoje não podemos nos furtar a isso, sabe? Os jovens estão sendo das igrejas, estão entrando nas universidades, estão colocados à disposição desses autores aí. E o que eu acho que o papel que os líderes religiosos têm que fazer não é
isolar a igreja da crítica, mas imunizá-la em relação à crítica. Claro. Isolar e imunizar não são sinônimos perfeitos. Então, muitos pregadores ainda ficam com um discurso conservador, a meu ver, que não dá mais conta do recado, tentando apenas isolar a juventude do mundo que o cerca. Hoje eu não posso me furtar. Pondé foi meu professor. Eu fui aluno do Pondé em filosofia. E o Pondé hoje, nada contra a pessoa dele, estou citando porque são 2 youtubers que viraram da filosofia, ele, o Karnal e outros mais que eu poderia mencionar aqui, que tem milhares de seguidores na internet e é um ledo engano o irmão religioso, a irmã, achar que o filho dele não está lá no YouTube, olhando os canais desse pessoal e assistindo, e eles colocando perguntas que os jovens, peraí, eu não tinha parado para pensar nisso, né, que aquela velha e feliz história da igreja não faz sentido, ou ele vai para a universidade e tem a fé abalada. Então eu gostaria de mostrar para esses jovens que eu li os mesmos autores e cheguei a conclusões diferentes, tá certo? Não por uma tradição de pai e mãe, porque eu não nasci na igreja adventista, eu me tornei, e também não por uma questão de compromisso piegas, mas, como eu falei, o livro, eu só peço esse beneplácito a meu favor. É um testemunho honesto e sincero que eu dou da minha fé em Deus a partir das minhas inquietudes, das minhas incertezas, da minha humanidade. E não vai faltar respostas. Não. Bom, vou retomar o que eu deixei lá no bloco anterior, professor, que essas questões aí complexas, porque então a pessoa diz, tá, Deus é amor, mas Deus pediu que milhares fossem mortos na conquista, por exemplo, da Terra Prometida. Mas se Deus é amor, ele mandou matar milhões, então como é que é isso? Então se Deus é amor, mas ele é um assassino, então Deus não existe. Você até faz uma equação muito lógica explicando isso no seu livro. Fala um pouco pra gente sobre esse Deus que a gente, às vezes, é difícil de conseguir explicá-lo. Claro. Na verdade, eu diria, é até impossível. Para falar assim de uma maneira abarcante e nesses pontos que você cita aí como o próprio genocídio do Antigo Testamento, ou Deus onde estava em Auschwitz, o primeiro problema é que nós temos uma dimensão de Deus muito material. Por que é material? Mesmo lendo na Bíblia que Deus é Espírito, ainda o conjugamos de maneira muito material. Por quê? Pela natureza do nosso conhecimento. Nós conhecemos tudo nas 3 dimensões, que quem já estudou física lembra, né? Que é a profundidade, largura e altura. Fala-se de uma 4ª dimensão, que seria o tempo, mas o tempo a gente não consegue medir. Aí os físicos falam que tem mais 11 dimensões, etc, etc, mas de qualquer maneira, ainda que existam 10, 20, 11 dimensões, não importa, nós só conseguimos abarcar 3 dimensões, profundidade, largura e altura. A partir disto, nós vemos Deus nisso aí. Então a gente imagina um Deus dimensionável, um Deus que você pode medir. Mas quando você vai à Bíblia, Deus não se pode medir. Não existe um espaço que caiba Deus, porque Deus criou o espaço. Então como é que pode ser um ser que não está abarcado pelo espaço, porque tudo que eu imagino precisa de um espaço para caber aquilo ali. De fato, é muito complicado isso entrar dentro de uma mente humana. De uma mente humana, claro. O Deus que a Bíblia coloca, ele é acima do universo. Por exemplo, o Deus da Bíblia, ele não raciocina. Porque raciocinar é chegar a uma conclusão que você não tinha antes. Isso. Ele sabe o fim desde o princípio. Então Deus não raciocina, não existe sinapse, Deus não pode ser melhorado, Deus não pode progredir. Até as coisas que nós comparamos de Deus com cada um de nós, eu amo, Deus ama, mas Deus não ama como eu amo, porque Deus é amor, eu não sou amor. Então esse Deus é indescritível. A Bíblia mesmo coloca, ele habita na luz inacessível, nenhum homem pode vê-lo, compreendê-lo. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que nós precisamos de um Deus com o rosto. Eu preciso de um Deus que me ame, de um Deus que fique na fossa por minha causa, porque é apaixonado por mim. Um Deus que derrame uma lágrima se eu não for para o céu. Um Deus que, apesar de ser infinito, pode caber no coração humano, como diz o próprio Antigo Testamento. Os céus dos céus não podem conter o Senhor. E o próprio Antigo Testamento fala que ele habita com um contrito de coração. Mas isto que muita gente fala como sendo uma contradição, na verdade é um paradoxo. Deus não é contraditório, mas ele é paradoxal. E contradição e paradoxo não são sinônimos. Contradição é se eu chegar aqui no seu programa e falar assim, eu sou adventista do 7º dia.
E 2 minutos depois eu falo, pois é, como eu disse, eu sou católico. Isso é uma contradição. Não podem as duas coisas estarem verdadeiras. Claro. Mas um paradoxo não. Um paradoxo seria, por exemplo, uma luz quente, que ao mesmo tempo que endurece uma substância, amolece a outra. Isso é um paradoxo. A mesma luz produz resultados diferentes. A natureza está repleta de paradoxos. Repleta de paradoxos. Então, o paradoxo não é uma contradição. Então, na ideia do paradoxo, Deus pode ser infinito e ao mesmo tempo finito. E como é que ele faz isso? Através da revelação de Cristo Jesus. Porque na natureza, Wagner, eu só posso predicar das coisas de 3 modos. Não existe um quarto. Eu posso falar por univocidade. O que é isso? É como se eu dissesse assim, a macieira é uma árvore frutífera. A pereira é uma árvore frutífera. O que vale para uma, vale para outra. Uma é frutífera, a outra também. Univocidade. Eu posso falar por equivocidade. Eu tenho em casa um cachorro de estimação. A menina entra no estúdio e fala, o cachorro do meu namorado me abandonou. É equivocidade. O que vale para um não vale para outro. Ou eu posso falar por analogia. De Deus eu não posso falar por univocidade, porque não existe nada na natureza que eu possa falar, isso aqui é igual a Deus. Por isso que o pessoal que não entende a Trindade faz uma confusão. Como é que pode ser 3 e 1 ao mesmo tempo? É porque o 3 da Trindade não é o 3 da matemática. Porque o 3 da matemática eu posso acrescentar 1 e vira 4, ou diminuir 1 e vira 2. O 3 de Deus não é o 3 de Pitágoras. Eu também não posso falar por equivocidade. Deus não é nada que eu conheço, senão eu vou cair no Deus do deísmo. Eu tenho que falar de Deus sempre por analogia. Então, assim, Deus é Pai. Então, pelo Pai, você tem uma ideia do que é Deus. Só que a Bíblia vai mais além. Então, o primeiro ponto é isso, eu só posso falar de Deus por analogia. Mas a Bíblia vai um passo além. Ela mostra que a minha salvação pede mais do que uma analogia de Deus. Eu quero um contato com Ele, uma relação com Ele. Aí entra a pessoa de Jesus Cristo, que é mais do que uma analogia de Deus. Ela é a revelação de Deus. Então, todos esses temas conflituosos, como o genocídio do Antigo Testamento, onde estava Deus em Auschwitz, ou mesmo as inquietudes da minha vida pessoal, eu só poderei entendê-las através do mistério de Deus, chamado Jesus Cristo, Deus em forma humana. Isso aí já vai na parte final do livro, onde eu mostro a importância da encarnação de Cristo. Não tem como eu entender o caráter de Deus, senão através de Cristo Jesus. E é muito interessante porque esse tipo de explicação que a gente viu o Dr. Rodrigo fazendo agora, o livro é cheio delas. Então, é todo um questionamento e é toda uma argumentação muito lógica, cartesiana, de como o processo pode ser entendido e de como é entendido por você, principalmente, né? Exatamente. Porque você se coloca como alguém que acredita nisso e vai respondendo a todas essas questões. A gente tinha, no passado, um ambiente onde os cristãos eram vistos como pessoas com uma inteligência menor. Então, eu não vamos seguir essa pesquisa porque o cara é cristão, né? Então, se ele acredita em Deus, vou atrás dessa pesquisa, o material que ele produz tem credibilidade? Isso mudou? Na verdade, eu diria o seguinte, nunca mudou. O que ainda persiste é uma paródia, em parte culpa dos próprios cristãos, ou crentes mais conservadores, de parecer que o crente não presta atenção na razão dele. Em primeiro lugar, porque aqueles que são crentes e estão na academia tentam esconder a sua religiosidade, como um leproso esconderia sua lepra no tempo de Cristo para não ser rejeitado. Eu conheço muitos professores universitários em universidades públicas que são católicos, são evangélicos, mas dentro da universidade ele não abre a boca com medo da rejeição dos colegas, dos pares. Existem aqueles também que realmente mostram um desdém da religião pelo racionalismo, e nós ainda vivemos sob a sombra de uma Idade Média que, a despeito da tentativa de alguns historiadores de redimir a Idade Média como não sendo a Idade das Trevas, apesar dessa tentativa, ainda persiste aquela ideia de que a Igreja matou a ciência, perseguiu os primeiros cientistas, como Galileu Galilei, que a razão e a fé não comiam na mesma mesa, etc, etc. Nós ainda vivemos à sombra disso. E hoje nós temos um ateísmo muito próprio, eu diria um ateísmo apologético, que ele não quer apenas o direito de não falar de Deus na universidade. Ele quer converter os alunos para o ateísmo. Aliás, aqui é um recado que eu mando até com um tom assim um pouco mal criado, porque eu conheço muitos professores que falam, não, religião aqui dentro da universidade não pode, esse assunto de religião não pode. Mas ele pode falar que ele não acredita em Deus. Ou seja,
Ele está falando sobre Você religião. está falando sobre a religião? Porque se eu não A posso... dele, no caso. Exatamente, porque se eu não posso falar aqui de um assunto no seu programa, eu não posso falar nem para afirmá-lo, nem para negá-lo. Claro. Tá certo? Então, esse é um princípio interessante. Eu ainda diria, Wagner, que nós hoje ainda somos a minoria na academia. Também não vou iludir. São poucos os cristãos conservadores que se dizem intelectuais, que estão na academia, que escrevem, produzem pesquisas. Somos poucos. Mas eu não me importo muito com esses poucos por várias razões. A primeira delas é a ordem histórica. Na verdade, muitas revoluções foram feitas pelas minorias. E nós vivemos um Brasil hoje que está até preocupado com as minorias. Se a minoria souber fazer, ela faz a história. Em segundo lugar, porque eu tenho uma paráfrase na Bíblia lá, que é a história de Davi. Davi era o pequenininho e conseguiu batalhar contra Golias. E em terceiro lugar, pelo que eu falei no bloco anterior, eu não estou aqui para bater em ninguém em nome de Deus, mas apenas para testemunhar e deixar as consequências com ele. Se o Deus que eu acredito é verdadeiro, o Espírito Santo vai tocar nas pessoas, não preciso me preocupar com isso. O meu papel é apenas testemunhar. Testemunhar. E é muito interessante, porque você diz que a culpa, inclusive, dessa situação toda, da visão que a academia, os acadêmicos têm de quem são os cristãos, é culpa muitas vezes dos cristãos. Claro. Né? Então, quando a gente faz um trabalho diferencial, quando a gente consegue ter um diferencial e mostrar um bom trabalho acadêmico e uma relação com a fé interessante, pode-se gerar bons frutos. Você, por exemplo, agora foi indicado a um assento vitalício na Academia de Letras e Artes do Brasil. É uma grande conquista e, inclusive, para você academicamente, para você como pessoa, mas também como cristão. Sim. E a gente agradece a Deus por tudo isso e como eu falei, a gente tem que testemunhar da maneira como pudermos. Sabe, nós temos que mostrar que nós não precisamos ter vergonha da nossa fé. Agora, ao mesmo tempo, ainda persiste, às vezes, eu repito o que eu falei no bloco anterior, ainda persiste, a partir de muitos púlpitos, uma tendência, não quero aqui ser juiz de valores sobre ninguém, mas talvez até porque para alguns líderes religiosos é mais fácil dominar uma massa inculta. Desculpem falar isso com tanta franqueza. E você fala disso no livro também. Exatamente. Então, realmente, eu não vou negar algumas acusações que os ateus fazem. Elas procedem. Existem alguns líderes religiosos que eles não querem que o rebanho pense mesmo. Ele quer, ou sei lá, ou vender o artefato sagrado dele para ganhar mais dinheiro em nome da fé, em nome de Cristo, e construir grandes templos e grandes casas, e ter carro importado e tudo mais, e falar que ele é um homem de Deus usando um terno Armani à custa do engano dos fiéis. Isso existe. Eu não vou insultar a inteligência de ninguém aqui, nem sistematizar o óbvio, isso existe. E, infelizmente, a partir disto, eu noto que acaba ampliando aquela ideia de que a fé realmente é uma coisa para quem não quer pensar. Eu vou falar até uma coisa interessante. Às vezes, e não foi uma vez só que isso aconteceu, eu já encontrei pessoas, já que eu sou da casa aqui também, tem o programa Evidências, que vem com um elogio que eu agradeço, mas que me incomoda. E eu já ouvi mais de uma vez. A pessoa fala assim, eu gosto muito do programa Evidências, nossa, como é bom aquele programa. Bom, para a gente que tem fé, aquele programa não teria necessidade, né? Mas para quem não acredita, ele é tão bom. Eu não fiz o programa Evidências só para quem não acredita. Eu acho que, sabe, mesmo quem acredita, nós lutamos com as nossas dúvidas. Às vezes nós somos assaltados por coisas normais da vida, mas parece que o crente não... O processo não é assim, né? Me converti. Todas as minhas dúvidas se sanaram e eu não tenho mais qualquer problema, só estou esperando o céu chegar. Exatamente. Não é assim que funciona. Não é assim, mas muitos passam essa imagem. De outra forma também, deixe-me dizer que eu vejo essa imagem lá fora, eu vejo essa arrogância também. Muitos, por exemplo, que trabalham com a teoria da evolução das espécies, parece que é um negócio montadinho, bonitinho, do qual não resta nenhuma dúvida. E se você questionar... Então, na verdade, o ser humano... Esse livro não é só também para os crentes, não é para ambos os lados. Claro. O ser humano, na arrogância dele, por não saber trabalhar bem com as dúvidas dele e com as certezas dele, ele assume uma posição arrogante. O crente, como eu falo, você fala, mas será que Paulo realmente escreveu a carta aos Romanos? Será que Paulo existiu? Você está perdendo a sua fé? Mas, de igual modo, se um jovem falar na universidade, mas será que Darwin não está errado? Você perdeu o seu intelecto? Então, eu tenho que mostrar que acho que a gente pode conviver com a fé. Apesar de eu citar Descartes como uma inspiração para esse livro, o que eu defendo de fé aqui não é diferente do que eu bebi antes de Descartes na Bíblia Sagrada. Claro. Tá certo? Na Bíblia Sagrada. E eu espero com muita sinceridade no meu coração que esse livro possa atingir muitas pessoas. Eu não escrevi o livro com o propósito de ficar rico com ele, de ganhar dinheiro, não é nada disso, mas uma maneira de testemunhar. O programa Evidências que eu faço é com muito carinho, muito amor, as pregações, as palestras e esse e outros livros que eu tenho procurado escrever,
é na tentativa de mostrar para as pessoas o que Deus fez na minha vida. Porque quando algo importante acontece com você, você tem que falar. Aliás, é tão importante falar as coisas que acontecem conosco que é por isso que você tem um programa chamado Identidade Geral. Eu tenho certeza que as pessoas que sentam aqui não sentam apenas para falar que compraram uma sandália numa loja de liquidação. Elas sentam aqui para contar histórias da vida, Claro. novelas da vida real. Não é? Você não vai chamar uma pessoa para vir de uma cidade aqui para contar que ele tomou água de manhã. Você vai chamar aqui uma pessoa que teve uma história de vida, algo importante e que vale a pena você ouvir e o telespectador. E eu estou aqui no seu programa para dizer, de maneira muito racional, lúcida e acadêmica, Deus mudou a minha vida, Deus me transformou, Ele me dá forças para lidar com as minhas inquietudes, porque talvez eu seja um dos mais relutantes dos convertidos, porque eu estou todos os dias lutando com a minha fé, com a minha cabeça, mas é importante que eu encontre cada vez mais certezas que chegam até a colocar as dúvidas intelectuais num segundo plano, não como desdém, mas é porque estão resolvidas. Chega um certo estágio da sua vida que você já não tem mais algumas perguntas. Rodrigo, é sempre excelente. Por Eu que favor, agradeço. volte Prazer estar mais com você vezes. aqui, viu? Você acompanha o programa do professor Rodrigo Silva, o Evidências, aqui na TV Novo Tempo. Você pode entrar no site, acompanhar programas antigos, saber todas as novidades do programa, novotempo.com/evidências. Prazer enorme ter você aqui Muito obrigado. e como colega aqui na TV Novo Tempo. Muito obrigado. É um prazer estar de volta aqui.